Boa noite. Boa noite, pessoal. Tá certo, e agora? Agora foi. Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje a nossa última live do ano com a nossa convidada Juliana Petrini. Ficamos muito felizes por ter aceito o nosso convite. Você pode se apresentar, Juliana? Posso sim. Então, primeiramente eu queria agradecer ao grupo de Estudos de Melhoramento Animal e da Federal de São João del Rei, também a professora Leila, né, que sempre foi muito, muito querida comigo e que coordena o grupo e sempre me ajudou bastante. Então, me apresentando, meu nome é Juliana Petrini, né, para quem não conhece. Eu sou formada em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é o campus de Piracicaba, da Universidade de São Paulo. Eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado aqui, junto ao grupo de estudos em estatística e melhoramento animal, coordenado pelo professor Gerson, que foi meu orientador durante todo esse tempo. E também atuei como professora na Universidade Federal de Alfenas e colaboro aqui como pesquisadora agora no Centro de Genômica Funcional e ainda também colaboro com o grupo do professor Gerson aqui na Exalc, né? A gente nunca rompe os laços que a gente constrói na sua vida acadêmica, né? Mas sempre trabalhando tanto com o desenvolvimento de métodos estatísticos aplicados ao melhoramento animal e com o melhoramento animal propriamente dito. Como você mencionou, você é formada em Engenharia Agronômica, né? E por que você escolheu trabalhar no melhoramento? O que te levou Então, não, pode continuar. Não, pode falar. Então, desde que quando eu estava no ensino médio, né, eu sempre gostei da área de biológicas e de exatas, né, então por isso que eu acabei escolhendo uma profissão que acabava englobando essas duas áreas, né, tanto a parte de exatas como de biológicas, mas o que mais sempre me fascinou mesmo foi a parte de genética, né, de entender como que é o controle das características que a gente manifesta, né, que são os nossos fenótipos. Então, a minha ideia já quando eu entrei na agronomia era trabalhar com melhoramento, mas em plantas, né, inicialmente. Mas aí, quando eu estava já no início da faculdade, eu gostei bastante da parte de estatística e eu fui fazer estágio lá. E daí eu fui fazer estágio com o professor Gerson, que trabalhava com estatística, mas aplicado ao melhoramento. Então, uniu duas áreas que eu sempre gostei muito. A parte de exatas e a parte de genética, que eu já era apaixonada desde do ensino médio, né? Então, foi por isso que eu optei a trabalhar com melhoramento animal. E hoje, apesar de ser agrônoma, eu trabalho muito pouco com plantas, assim. Foi mesmo só até o final da minha graduação, mas desde então a gente só trabalha com animais, porque, como o professor Gerson mesmo diz, né, a nossa parcela anda, né? Então é muito mais desafiador trabalhar com animais do que com plantas nesse sentido, né? Porque os ganhos são muito mais lentos do que com plantas e trabalhar com animal é apaixonante, né? Então eu acabei gostando tanto que eu nem voltei para a parte de plantas, eu fiquei muito mais na área de zootecnia,
do que na parte de engenharia agronômica propriamente dita. E de onde surgiu o interesse por bovino leiteiro? Então, na verdade, desde a iniciação científica, eu trabalhava com bovinos de corte, né? Eu trabalhei muito tempo com a raça Montana Tropical, parceria com o pessoal da USP Pirassununga, e as duas iniciações científicas que eu fiz e também o meu mestrado foi com bovino de corte. Só que quando eu fui para o meu mestrado, eu já tinha interesse em mudar a espécie para ter um desafio novo, né? Um desafio diferente, porque eu já tinha trabalhado com corte. Mas aí eu acabei continuando com bovinos de corte, mas a gente já estava começando a estruturar essa linha de pesquisa lá na Exalc com bovinos leiteiros. E de início foi mais porque, apesar de ser bovinos, né, tanto bovinos de corte como bovinos de leite, o desafio é muito diferente, né? Tudo que a modelagem é diferente, os efeitos que incluem no modelo são diferentes, os objetivos de seleção, obviamente, são diferentes. Então, o interesse partiu de a gente começar algo que no Brasil, apesar de no mundo ter muita coisa de bovino leiteiro, o melhoramento de bovinos leiteiros ser tão amplo, ter tantos grupos de excelência trabalhando, no Brasil isso é bem menos enfatizado, né? Isso é bem menos presente. Aqui o melhoramento genético de bovinos de corte é muito mais forte do que bovino leiteiro, então era uma oportunidade de a gente começar uma linha de pesquisa que tem menos pesquisadores atuando aqui no Brasil e que é tão importante, né, para a gente começar a trabalhar em obter animais que sejam mais adaptados à nossa situação aqui, ao nosso ambiente tropical. Então, mesmo que tenha muita pesquisa em bovinos leiteiros, para a situação do Brasil, a gente precisava de mais pesquisadores atuando. Então, pelo desafio que é trabalhar com bovinos leiteiros, e no fim, eu no pós-doutorado eu voltei a trabalhar com bovinos de corte, mas eu nunca abandonei mais o leite, porque eu gostei bastante e pretendo não abandonar. Eu adoro trabalhar com bovinos leiteiros mesmo. Entrando agora no assunto mais da seleção genômica, a gente tem muitos alunos que estão no início do curso, que estão começando o melhoramento ainda. Você pode falar um pouco sobre o que se baseia a seleção genômica? Então, na verdade, eu peguei bem a transição, né, porque eu comecei a trabalhar na área em 2006, né, que é o meu segundo ano de faculdade, e, assim, era praticamente, assim, a gente trabalhava com quantitativa mesmo, então, era estimação de componente de variância, predição de valor genético, modelagem para obter esses parâmetros de forma mais apurada para características de interesse econômico, né? E daí quando a gente na verdade, foi realizado o sequenciamento dos diversos animais domésticos, né, de produção, que foi lá em 2007, 2008, e que foram lançados os painéis de genotipagem, a gente teve o boom da seleção genômica. Mas, assim, só contextualizando um pouco, a seleção genômica não é uma ideia recente, né? Na verdade, ela tem mais de 30 anos, então é uma ideia bem antiga. No início, eram poucos marcadores, né? Centenas de marcadores, principalmente do tipo de microsatélite, né? Mas tem vários tipos de marcador genético, né? Não é só esse, mas que visava a verificação de parentesco, predominantemente, e também a associação desses marcadores a características de interesse econômico, com o objetivo de identificar os quantitative trait loss, que são aquelas regiões de características quantitativas que terão um efeito alto sobre as características de interesse econômico. Então, se utilizavam esses centenas de marcadores realmente para rastrear quais dessas regiões que tinham efeito sobre essas características de interesse econômico. E lá surgiu aquela ideia de seleção assistida por marcadores. Só que, apesar de ser uma ideia muito interessante, né, e que animou bastante os melhoristas, ela acabou não trazendo ganhos tão significativos, porque a maioria das características que a gente trabalha, a gente sabe que são poligênicas, elas são governadas por muitos genes de pequeno efeito. Então, algumas centenas de marcadores não conseguia rastrear a totalidade da variação, ou a totalidade ou nem próximo da totalidade da variação genética que a gente tem para essas características, né?
Só que, então, a partir do momento em que... Mas isso ajudou bastante, né? A gente não pode negligenciar a contribuição que essa abordagem teve, porque muitos dos genes que a gente conhece hoje, por exemplo, o DGAT1, né, que está ligado à gordura, à produção de leite, são dessa época, né? São desse rastreamento lá no início da década de 2000 e tudo mais. Só que a partir do momento que foi sequenciado o genoma bovino e foi disponível a informação de milhares de variantes genéticas, surgiu a possibilidade de a gente incluir na seleção a informação de milhares de variantes genéticas, que no caso são os marcadores genéticos do tipo SNP, que é o single nucleotídeo polimorfismo, ou polimorfismo de nucleotídeo único, que são trocas nas bases nitrogenadas, que geralmente bialélicas e que são muito comuns no genoma, e por isso que elas são tão interessantes para serem utilizadas como marcadores genéticos, né? Mas qual seria a definição de seleção genômica? Então, a gente pode definir seleção genômica como a incorporação desses marcadores genéticos na predição dos valores genéticos, né, na seleção dos animais para serem os pais da próxima geração, para, né, para serem os reprodutores, né, do rebanho. E esses milhares de marcadores que a gente usa na seleção, eles não necessariamente precisam ser as variantes causais. Uma parte deles são mutações causais, são trocas, né, de alelos que realmente causam um impacto no fenótipo que a gente está mensurando, mas uma grande parte desses marcadores eles estão em desequilíbrio de ligação com essas variantes causais. Ou seja, eles são herdados juntos com essas variantes de uma forma mais frequente do que seria se essa ligação fosse aleatória. Então, é uma ligação não aleatória entre dois marcadores, entre duas regiões, né, do genoma, das mutações, né? Então, é como se a gente não necessariamente soubesse qual que é a variante causal, mas a partir do momento que a gente vê o marcador, a gente sabe que a mutação de interesse, que o alelo favorável para a característica também está ali. Então, é como se a gente estivesse seguindo numa estrada e a gente não soubesse direito onde a gente vai parar, mas quando eu visse a placa, eu sei que o local que eu tenho interesse está lá. Então, o marcador funciona dessa forma. E como agora, com os painéis de genotipagem, é possível a gente incluir milhares de marcadores genéticos na seleção, então a gente conseguiu rastrear melhor todas essas regiões que têm uma contribuição sobre o fenótipo de interesse. Então, por isso que a seleção genômica acabou acontecendo. Então, além da gente ter agora a informação disponível dos fenótipos dos animais, que é o desempenho mensurado desses indivíduos, de genealogia, né, quem são os pais, os meio-irmãos, os irmãos completos, os filhos desses indivíduos, a gente também tem a informação genotípica deles, né, a informação do genótipo para esses milhares de marcadores desses indivíduos, né. Então, a gente consegue ter uma informação adicional para fazer a avaliação genética. Já que você explicou a seleção genômica, você poderia diferenciar a seleção tradicional para a seleção genômica, as principais diferenças entre elas? Então, elas são muito similares, né? Então, o que muda principalmente é que a gente tem essa fonte de informação adicional. Então, assim, focando mais em bovinos leiteiros, né? Então, quando a gente, basicamente, nas últimas décadas, a seleção tradicional foi baseada na informação de pedigree e na informação fenotípica, né? Então, e de controle zootécnico. Então, nós temos aí, via o modelo animal, o modelo misto animal, a gente tentava explicar, né, essa variação que a gente observa no fenótipo, no desempenho dos indivíduos, em função do ambiente e também em função da genética desses indivíduos. Então, o ambiente, a gente acabava nesse modelo, né, ajustando nesse modelo matemático, a informação de rebanho, ordem de lactação, dias de lactação que esse indivíduo está, né, que são informações, são parâmetros que interferem, que têm efeito sobre o fenótipo dele, mas que não são de origem genética. Então, a gente tentava explicar essa variação por esses parâmetros, e também o que a gente tem realmente interesse, que é o valor genético. Então, esse valor genético ele era predito ajustando esse modelo, em que a gente incluía a informação fenotípica,
essa informação do controle zootécnico, esses fatores ambientais que afetam o fenótipo do indivíduo. E para a informação genética, para a gente construir e predizer essa informação, a gente inseria essa informação de pedigree, da genealogia dos animais. Então, com isso a gente conseguia fazer a ligação entre os fenótipos que a gente tinha mensurado, entre todos os animais que estavam sob seleção, e também sobre os diversos ambientes, porque a gente tem animais que estão aparentados, então que tem uma genética que se espera que esteja similar em diversos ambientes. E assim a gente conseguia estimar o que era efeito ambiental, separado o que é efeito genético simultaneamente. Então, o que é efeito ambiental, o que é efeito genético. E por meio dessa informação de pedigree, o mais importante também, que por isso que o modelo misto, né, o modelo animal, ele é tão interessante, é que a gente consegue obter o valor genético para indivíduos que a gente não mensurou, então que não tem um fenótipo próprio. E o que em produção de bovinos leiteiros é muito importante, porque os touros, que são os principais agentes de mudança genética dentro de um rebanho, já que eles deixam muito mais descendentes, eles não têm fenótipo para a maioria das características que a gente tem interesse, né, que é a produção de leite, teor de gordura no leite, teor de proteína. Mas através dessa ligação genética que a gente fazia sobre todos os indivíduos, pelo pedigree, né, então a gente tinha a informação da mãe, desse touro, das meio-irmãs, de todos os animais que produzem e que estão relacionados geneticamente com ele. Então a gente conseguia também predizer o valor genético dele também, então consegue predizer. E a gente também não pode negligenciar e falar que não foi importante, porque foi super importante e acrescentou muito esse tipo de seleção tradicional, conseguiu ganhos bem interessantes nas mais diversas espécies, inclusive envolvendo os leiteiros. Mas a gente trabalhava com uma caixa preta, de fato a gente não sabia, a gente não sabe qual que é o genótipo dos indivíduos. Então a gente selecionava, predizia o valor genético, que é o mérito genético desse indivíduo, mas sem conhecer de fato o genótipo dele. Na seleção genômica, a gente já conhece, pelo menos parcialmente, o genótipo dele para essas posições que são desses marcadores genéticos. Então, existem várias formas de a gente fazer a seleção genômica, né? Então, uma delas é, ao invés de a gente utilizar a informação de pedigree para estabelecer esse relacionamento genético entre os indivíduos sob seleção e os indivíduos mensurados, a gente usa essa informação genotípica para predizer qual que é o relacionamento genético entre esses indivíduos. Então, essa é uma forma. Então, a gente está saindo de uma informação de pedigree que estabelece um relacionamento que é esperado, e a gente está chegando mais próximo, que seria um relacionamento realizado, mais próximo do que seria a realidade. Não chega a ser a total realidade, porque a gente não tem a informação de todo o genoma, né, pelo menos falando no caso dos painéis, mas mais próximo do que a gente teria na realidade. E com isso a gente acaba, pelos pedígrés que a gente trabalha na produção animal, eles são incompletos, eles contêm erros, então isso acaba corrigindo esses erros de pedigree, complementando essa informação incompleta que a gente geralmente tem. Às vezes tem indivíduos que, como a gente trabalha com animal doméstico, que sofreu seleção durante muito tempo, o tamanho efetivo da população é pequeno, então, esses indivíduos, de certa forma, mesmo sem serem parentes de primeiro, segundo grau, eles podem ser muito parecidos geneticamente. Então, a gente acaba estabelecendo uma relação que, às vezes, o pedigree não captava. Então, aí a gente consegue também ter uma informação mais apurada desses animais, né? Por causa desse relacionamento. Daí a gente também pode incorporar essa informação de genótipo para melhorar essa informação de relacionamento juntamente ao pedigree. Então, daí que é via single step GBLUP, né? Que no caso desse primeiro caso que eu falei, que a gente substitui a matriz de relacionamentos com base no pedigree pela genômica, é o que a gente chama do método GBLUP. Mas nesse método a gente só trabalha com animais que têm o fenótipo e genótipo. Mas a gente tem também um outro método de seleção genômica, que é o single step GBLUP, em que a gente incorpora, junto com a informação de pedigree, junto de fenótipos, junto com fatores ambientais, a informação genotípica. Então, no caso dessa metodologia, a gente consegue utilizar tanto
animais que têm fenótipo somente, que têm genótipo somente, que têm ambos, ou que não tem nenhuma dessas duas informações. E fazer uma avaliação genética única. E essa informação de genótipo chega para melhorar o que a gente já tem, então acrescentar a mesma informação. E também a gente pode incluir essa informação de genótipo como um efeito no modelo, um efeito aleatório, que são os efeitos desses marcadores sobre as características de interesse. Mas quando a gente está trabalhando com seleção genômica, para a gente pouco importa onde estão esses marcadores, quais são os mais importantes, quais são os menos importantes, que é o que o pessoal usa no GWAS. Para a gente é só mesmo importante que eles captem qual que é que a gente estima os efeitos desses SNPs para a característica, de forma que a soma desses efeitos, de acordo com o genótipo do animal, a gente faça essa soma e obtenha o valor genômico, né, que a gente fala. Então, a principal diferença é realmente a inclusão dessa informação adicional, que é, de fato, do genótipo, né, que a gente não tinha. A gente trabalhava com uma caixa preta, na verdade, e agora a gente tem uma informação própria do indivíduo já quando ele nasce, né, então a gente não precisa esperar ele produzir ou as filhas dele produzirem, a gente já tem essa informação dele próprio já ao nascimento. Acho que essa é a principal diferença que tem entre as duas abordagens. Essa semana a gente colocou uma caixa de perguntas no Instagram, e uma das perguntas foi de como que é coletadas essas informações do genótipo. Então, existem várias formas, né, que você pode coletar, né, na verdade. Então, o que se tem disponível, né, vamos pensar nos painéis de genotipagem, né. Então, a gente tem diversos painéis de genotipagem, e a gente, são os chips, né, eles tem um tamanho de uma caneta, assim, mais ou menos, e daí a gente deposita lá o material genético, né, o DNA, e é realizada essa genotipagem nos equipamentos que são próprios para isso, né, que utilizam aquelas metodologias em sonda, né, daí para um determinado alelo, daí tem uma captação de um comprimento de onda e tudo mais, né, que dessa parte do equipamento do genotipagem. Mas o material genético que a gente coloca nesse tipo de genotipagem, ele pode ser coletado de diversas formas. Que nem no meu trabalho de doutorado, a gente coletou o bulbo, né, da vassoura da cauda das vacas, né. Então, daí, nesse bulbo, a gente fazia um processo de extração de DNA, e daí e esse DNA ele era depositado nesses tipos de genotipagem, e esses equipamentos faziam a genotipagem para esse painel que ele já é fixo, né? Então, o painel que, por exemplo, utilizou no meu doutorado eram de baixa densidade, que tinha 6.909 marcadores genéticos, que era da Illumina. Daí, esses marcadores genéticos, se eu não me engano, do chip da Illumina, eles são escolhidos como igualmente espaçados, e eles são alelos que segregam na população, então eles têm que ter uma certa frequência alélica, geralmente mais do que meio de frequência alélica, né, meio não, 0,05 de frequência alélica, então eles devem segregar na população, e também alelos que sejam próximos de genes que já são reportados como genes que têm um efeito sobre as características de interesse econômico. Mas tem outros que por exemplo, de tipos de genotipagem que nem da Affymetrix, que eles também trabalham com desequilíbrio de ligação. Então, a escolha dos marcadores é com base no desequilíbrio de ligação. Mas essa extração do DNA também pode ser de sangue, pode ser de sêmen, pode ser de tecido, pode ser também de cotonete nasofaríngeo, que nem tem um trabalho do Ingas que eles descrevem bem todos os tipos de amostras que eles recebem lá no SDA para fazer essa extração de DNA. Então, a gente coletou do bulbo da vassoura da cauda porque era o que a fazenda permitia, né, para não ser porque não é um procedimento invasivo, né, não causa nenhum desconforto na vaca, mas ele é um pouco mais trabalhoso em termos de tempo para a gente extrair o DNA, porque tem que ficar em overnight, então era de um dia para o outro, sabendo que sangue, sêmen é muito mais rápido, né? Mas o material genético pode ser de qualquer uma dessas formas, e a genotipagem em si são desses equipamentos, né, do HiSeq
e que por esses tipos de genotipagem, que são tecnologias que vêm da Illumina, da Affymetrix, que já tem os marcadores, eles no chip já está a tecnologia para os marcadores que a gente vai obter o genótipo, né? Quais são os alelos que a gente tem naquela posição. E daí, agora, explicar assim, né, com detalhes, assim, como funciona o equipamento, eu não vou saber para explicar aqui, né? Mas o que eu sei é que é uma tecnologia dessa forma de sondas, né? Que nem que vocês trabalham, né? Probe, né? Daí os primes anelam, daí tem todo esse procedimento, mas como eu não sou muito de molecular, eu estudei isso no meu doutorado, mas eu não lembro direito quais são os detalhes. Mas são esses equipamentos de genotipagem, mas os chips eles podem ser tão personalizados, né? Eu sei que você pode pedir para a empresa os chips que contenham os exemplos de posições que você deseja, mas a maioria usa esses que são já comerciais, né? Que é esse de baixa densidade, eu acho que não tem nem mais para vender, porque barateou tanto o custo dos chips, que daí agora a gente consegue ter acesso a painéis de genotipagem, os chips de genotipagem que tem uma quantidade muito maior de marcadores por um valor bem menor do que era na época que eu fiz o meu doutorado. Então, a gente tem os painéis que são de 50 mil marcadores, que tem 70 mil marcadores, até os de alta densidade, que tem quase 800 mil marcadores. Então, muda um pouco de espécie por espécie, que eu acho que para suínos, por exemplo, são 60 mil marcadores. Então, de bovinos tem essa gama maior, né? Então, é meio que por aí. Em questão de DNA, né, para a gente usar no chip de genotipagem e no equipamento, ele tem os mais diferentes tecidos, assim, todos funcionam, só que para você usar no chip tem que ter uma qualidade essa extração do DNA. Então, o importante é que na extração, depois você avalia a qualidade, isso que a gente fez, né, na época do meu doutorado, para verificar se a qualidade é suficiente, a concentração de DNA que tem na amostra é suficiente para fazer o chip, porque a tecnologia é cara e você não quer perder, né? Mas é meio que por aí. Uma outra pergunta foi quais são as dificuldades que tem na seleção genômica para bovinos leiteiros? As maiores dificuldades? Então, eu acho que a maior dificuldade mesmo seria o custo. O maior limitante é o custo, né? E também as outras dificuldades são de qualquer processo que a gente enfrenta no melhoramento genético. Então, o custo pode ser um limitante, né? Dependendo da propriedade que você está trabalhando. Para apresentação, eu fiz uma pesquisa de quanto estava, porque como é uma tecnologia importada, então varia muito o preço de acordo com $1, mas até que não está muito fora do que estava um tempo atrás, porque conforme mais gente vai genotipando, vai tendo essa demanda, o custo vai baixando também. Então, por amostra, me passaram um valor que estava de entre 100 a 120 reais, daí se você faz mais amostras, esse preço acaba caindo um pouco, mas esse é um custo por amostra, então por animal você tem um custo de 100 reais para fazer essa genotipagem. Então o custo pode ser, é um limitante ainda, mesmo isso o preço tendo baixado muito, que esse seria de um painel de 50 mil marcadores, 70 mil marcadores por aí, mas tem as outras dificuldades que são de qualquer programa de melhoramento, né, porque não é porque a gente está com a genotipagem que a gente tem que negligenciar as outras informações que são importantes. Então, quando você vai coletar a amostra e vai enviar para algum laboratório fazer a genotipagem, essa amostra tem que estar corretamente identificada, e você tem, as outras informações também são importantes, então você ainda tem que ter informação de pedigree, você ainda tem que ter os fenótipos bem coletados, tem que ter as informações sobre o ambiente naquele que a vaca está inserida, então como que é o rebanho que ela está, o lote, quantos anos ela tem, quando ela nasceu, quanto foi o último parto dela. Então, na verdade, as dificuldades que a gente tem em seleção genômica é muito mais, além do custo, né, mas muito mais do processo, de a gente ter esse controle do processo, para ter as informações sejam fidedignas para a gente poder usar na avaliação genética.
Então, eu lembro que eu assisti uma palestra do pessoal lá de Nebraska, né, do Matthew Spengler, que eles também recebem amostras para... eu assisti uma palestra lá, na verdade, da associação de Angus, né, do presidente que foi palestrar lá para a gente, quando eu estava lá em Nebraska, e ele falou que a maior dificuldade é porque chegavam amostras duplicadas, amostras sem identificação, amostras às vezes que é de sangue, sem refrigeração nenhuma. Então, essas são as dificuldades, né, dessa logística do envio da amostra, envio corretamente, catalogado, e o custo. Eu acho que esses talvez seriam as maiores dificuldades para a implementação da seleção genômica. Mas o custo realmente é um limitante, mas a parte do processo é limitante para tudo que a gente faz de melhoramento, né? Desde a fenotipagem até o controle de dados. Você poderia falar um pouco quais que são as perspectivas do uso da seleção genômica em bovinos leiteiros? Então, na verdade, assim, não é nenhuma coisa mais do futuro, né? A seleção genômica já é presente, principalmente, né, nos programas de melhoramento, para as empresas de inseminação artificial, né, que comercializam sêmen. Então, para essas instituições, isso já é, na verdade, uma realidade. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos começaram a seleção genômica lá por 2008, 2009, acho que o Canadá também foi nessa época, Nova Zelândia também foi 2009, que eu marquei aqui, Austrália 2011, e diversos países que formaram eurogenômicos, né, Dinamarca, Finlândia, Suécia, também foi por volta de 2010. Então, todos esses países já incorporam a informação de genótipo na avaliação genética dos seus animais, né, falando em bovinos leiteiros. Então, isso já tem 10 anos, né? Na verdade, é uma realidade. Daí, nos Estados Unidos, por exemplo, né, eu sinto mais eles porque são eles que mais divulgam informação, né, que a gente tem mais acesso. Eles, em 2016, que foi reportado por um artigo do George Wiggins, eles já tinham mais de 1.200.000 animais genotipados, né, nas mais diversas densidades, alguns eram com genótipos imputados, mas mais de 1 milhão de animais eles já tinham um genótipo disponível, né? Então é algo que é surreal. No caso das empresas de inseminação artificial, eu lembro que quando eu estava entrando no meu doutorado, eles já eram pelo menos 30% dos touros que eram comercializados só tinham avaliação genômica, ou seja, eles só contavam com o genótipo, eles não tinham nenhuma informação oriunda de uma avaliação tradicional, assim, pensando, né, vindo de pedigree, do que a gente está acostumado a ver. Então, 30% do sêmen dos touros que eram comercializados, esses touros eram só avaliados de forma genomicamente, né, com base no seu genótipo. Atualmente, falam que grande parte das empresas, se não todas, para todos os touros que são comercializados, assim, que entram no mercado, os touros jovens, eles já contam somente com avaliação genômica. Então, a avaliação tradicional vai ser, na verdade, realizada a partir do momento que as fazendas, que os rebanhos vão utilizando esse sêmen para a produção das suas novilhas, né? Então, já não tem mais aquela restrição, só 30%. Não, na verdade, teste de progênie está sendo deixado bastante de lado. Até aqui no Brasil, que se vocês pegarem lá o sumário do GI Leiteiro, né, do Programa de Melhoramento do GI Leiteiro, vocês vão ver que desde 2006, né, eles reportam lá que eles usam a informação de marcador molecular para algumas posições específicas. Então, beta-caseína, lactoglobulina, então alelos que têm uma ação favorável sobre esses fenótipos, né, de caseína, produção de queijo e tudo mais, e também marcadores marcadores genéticos para doenças hereditárias, né, como o BLAD, por exemplo. Então, desde 2006, eles já usam para marcar essas posições que são de interesse, e desde 2018, de fato, eles fazem seleção genômica, né, a avaliação genômica. Então, o valor genético dos animais é obtido a partir da informação de fenótipo, pedigree e de genótipo. Então, isso já desde 2018 para GI Leiteiro.
Daí as perspectivas, né, quer dizer, já é uma realidade, né, não é, então nem é algo futuro que a gente está falando. Só ainda dando mais um exemplo dos Estados Unidos, né, que bovinos leiteiros, na verdade, eles falam que é o modelo, né, é o principal marketing da seleção genômica, porque foi a espécie que foi a linha de pesquisa, né, que isso teve maior impacto. Muito por causa do intervalo de gerações que era longo, não é, em bovinos leiteiros, e por causa da estrutura da população, a seleção genômica caiu como uma luva, assim, funcionou super bem. Daí lá nos Estados Unidos eles reportaram, por exemplo, que pré-seleção genômica, a idade dos pais dos touros, né, que entravam em testes de progênie, por exemplo, eram 7 anos aproximadamente para as mães desses touros e 4 anos para os pais desses touros. E atualmente a idade desses pais é de 30 meses. Então é 2 anos e meio, né? Então está no mínimo biológico para esses animais realmente entrarem em reprodução. Tudo isso em virtude da seleção genômica. Daí o que se discute muito de perspectiva, né, do que fala é que isso se torne cada vez mais comum, né, e se amplie mesmo o número de animais que estão sendo genotipados e se torne cada vez mais presente. Mas o que agora tem que se cuidar, né, de ver é que não perder o valor da genotipagem, da fenotipagem, na verdade. Então, o fato de a gente ter o genótipo disponível não diminui a importância de a gente coletar fenótipo, então é isso que tem que tomar mais cuidado, principalmente dessas características que são tão fáceis, né, de coletar, que têm herdabilidade alta, que são tão conhecidas, essas têm que continuar sendo coletadas, a gente não pode diminuir o valor do fenótipo, também de cuidar na parte de variabilidade genética, né, de a gente não... Porque a intensidade de seleção também pode aumentar muito a partir do momento que a gente pode selecionar menos touros de forma mais acurada. Então, também ter esse cuidado de verificar como que caminha essa variabilidade genética em termos de endogamia. Mas, por outro lado, abriu possibilidade de a gente atender a demanda em termos de objetivos de seleção, de critérios de seleção, para características que são mais difíceis de serem mensuradas ou que são mensuradas lá no fim da vida dos animais. Então, hoje em dia, a gente está vendo que a seleção genômica está se tornando bem interessante, não só para essas características que a gente tradicionalmente já avaliava e selecionava, mas também para características que vêm responder uma demanda tanto dos produtores quanto da indústria, como do mercado consumidor. Então, características ligadas à eficiência alimentar, que são caras de serem mensuradas, né, são difíceis de serem mensuradas, então a gente vai ter menos fenótipo disponível e com isso, tendo a formação do genótipo, a gente consegue fazer uma seleção acurada para essas características, né, mesmo tendo esse número de fenótipos reduzido disponível, para características como a emissão de metano, que estão ligadas ao aquecimento global, características ligadas à adaptação desses animais aos diversos climas, que é até uma linha de pesquisa bem interessante que está nascendo, né, e até o professor Gerson, né, que eu vi que entrou aí na live, trabalha bastante, né, de a gente usar a seleção genômica para selecionar animais que são melhor adaptados ao nosso clima. Então, mesmo utilizando raças que são de clima temperado, utilizar animais que sejam mais adaptados. Então, essas são as perspectivas. E até nesse artigo que eu citei do Wiggins, que ele faz assim, uma visão geral de como que a seleção genômica caminhou lá nos Estados Unidos, no final ele encerra realmente com com esses levantamentos, né, que a gente tem que cuidar realmente para que a gente não perca esse valor do fenótipo, mas que ao mesmo tempo outros fenótipos estão se tornando importantes e estão tomando lugar aí por essa possibilidade, né, porque a gente não precisa coletar tanto o fenótipo, que a gente tem a formação do genótipo e consegue atingir uma acurácia interessante para fazer seleção. Então, eu vejo um pouco por aí. Você até respondeu algumas perguntas que estavam aqui nessa resposta anterior. Mas uma outra pergunta que chegou aqui foi que se os parâmetros genéticos que na tradicional poderiam ser baixos por algumas características, se na seleção genômica
Tem alguma interferência, se aumenta, se mantém a mesma coisa? Então, na verdade, no caso por exemplo, você tem uma característica de heredabilidade baixa, a partir do momento que eu incluo o genótipo na seleção, e se isso muda o parâmetro genético. Assim, na verdade, o impacto de incorporar essas informações genômicas é muito mais na acurácia com que a gente estima esses parâmetros, com o montante de informação que a gente tem disponível. E qual que é o impacto disso na predição genômica, né, na obtenção do valor genético. De fato, em mudança do valor, eu acho que a gente vai conseguir ter alguma alteração a partir do momento que a gente consegue ajustar modelos que sejam mais complexos, porque a gente tem essa informação adicional. Por exemplo, existem vários trabalhos recentes que falam que para características de fertilidade, saúde, o efeito de dominância é muito importante. Então, ele pode ser muito importante. Ou, pelo menos, ele pode ser importante, né? Talvez não tão importante quanto o efeito aditivo, mas pode ser importante. Quando a gente trabalha com a seleção tradicional, a gente negligencia um pouco esses efeitos não aditivos, né, de dominância, epistasia, pela dificuldade que a gente tem de ter um pedigree que consiga captar esse tipo de efeito, porque são interações mais complexas entre as regiões. Agora, com a informação genotípica, a gente consegue, talvez com número de animais menor, mas conseguir rastrear melhor esses efeitos e conseguir realmente incorporá-los no modelo. Então, isso pode afetar a estimação dos parâmetros genéticos, mas porque a gente está inserindo um efeito adicional para melhorar também essa partição da variação genética e também a estimação desses parâmetros genéticos. Também, a partir do momento que a gente, para um fenótipo que a gente tenha menos fenótipos, por exemplo, uma quantidade menor de observações, quando a gente entra com mais uma informação, que é do próprio indivíduo, a gente pode melhorar a estimação, então melhorar mesmo a acurácia com que a gente estima esses parâmetros genéticos. E também no caso da predição, a gente aumenta a acurácia, né, quando a gente prediz o valor genético, e para os fenótipos que são de baixa heredabilidade, a gente consegue obter uma predição mais acurada mais cedo, porque o que acontece com as características que são de baixa heredabilidade, que a gente precisa de muito mais informação do que as de alta heredabilidade para a gente atingir o mesmo nível de acurácia, porque o fenótipo para essas características é muito influenciado pelo ambiente. Agora, trazendo mais uma fonte de informação, a gente talvez consiga mais cedo, com menos informações fenotípicas, obter o mesmo nível de acurácia que seria necessário para a gente fazer uma seleção com confiança, né? Então, acho que no valor propriamente dito, não acredito que tenha assim, a não ser no caso do valor genético, né? A gente está entrando com mais informação, pode ser que com isso a gente estime com melhor qualidade, o valor esteja mais próximo do real, mas no valor propriamente dito não é tanto o impacto maior é com qual confiança que a gente obtém tanto os parâmetros genéticos quanto os valores genéticos. O principal impacto é nesse ponto, pelo menos na minha opinião. Você comentou sobre o experimento que você fez no doutorado. Você pode comentar mais um pouco sobre eles? Se ele envolveu a seleção genômica, como foi? Então, no objetivo do meu experimento de doutorado, né, na verdade eram duas partes, né? Então, primeiro era a gente verificar se na população que nós tínhamos de animais da vaca holandesa, qual era o impacto da inserção da informação genômica de uma parcela dessa população sobre as estimativas dos parâmetros genéticos e sobre as predições dos valores genéticos. Num primeiro momento, e depois também utilizar todas essas informações para construir índices econômicos, né, para características de produção e de composição do leite. Daí, no caso, a gente tinha 36 mil observações, aproximadamente, de diversas características de produção de leite e composição, né, desde produção de leite no dia do controle leiteiro, teor de gordura, teor de proteína, perfil de ácido graxo, score de células somáticas.
que eram coletadas mensalmente, né, em 4 rebanhos. Essas 36 mil informações se referiam a aproximadamente 4.600 vacas. E dessas 4.600, nós tínhamos 755 vacas que tinham um genótipo para aproximadamente 60 mil marcadores. Então, a gente realmente foi... né, uma parte desses dados é de um projeto anterior, né, que é da Mari, que está até presente também, colocou um oi aí agora. Então, uma parte era do projeto dela e uma outra parte restante, daí a gente fez durante o meu doutorado para compor essas 755. E, assim, foi importante porque, pelo menos naquela época, ainda é, mas principalmente naquela época, principalmente os animais que eram genotipados eram os touros, né? E a gente, como a gente tinha informação das vacas, a gente genotipou as vacas. Então, a gente queria ver como que incluir uma informação do genótipo da vaca podia interferir em uma população genotipada pequena, né? Se ia ter algum impacto. E o que a gente viu foi justamente isso, né? Nos parâmetros genéticos, a gente teve pouco impacto, porque a gente tem que ter ideia, assim, tem que ter a ideia de que os parâmetros são populacionais, né? E a gente tinha, na verdade, muitos fenótipos, então, de fato, o que a gente já tinha obtido já era muito acurado. Então, a informação de genótipo veio acrescentar muito pouco numa população que a gente já tinha bastante informação. No caso dos valores genéticos, foi bem interessante, porque teve um impacto em acurácia, realmente, com a inclusão desses genótipos, a gente teve um ganho de acurácia, mesmo que pequeno, mas teve, considerando o número de animais que a gente tinha, mas principalmente 2 itens, né, que a gente viu, que para diversos animais, que eles eram zero, assim, em termos de relacionamento genético com os demais, então eram animais que não tinham relação com nenhum outro animal do nosso rebanho, a gente conseguiu predizer o valor genético para esses animais com uma acurácia próxima até de 0,70. Então eram animais que não tinham nenhuma informação fenotípica, não tinham nenhum animal parente que tinha informações naquele rebanho, mas mesmo assim a gente conseguiu predizer o valor genético dele com uma acurácia de 0,70. Então, o impacto mesmo da seleção genômica, da inclusão dos genótipos, pensando em seleção e valor genético, é exatamente esse. A gente consegue obter valores genéticos acurados em animais com nenhuma ou pouca informação disponível, e por isso que eles são essa forma de seleção é tão interessante para espécies que têm intervalo de gerações longos, né? Que nem a bovinos leiteiros, porque pensa na seleção tradicional, a gente tinha um touro, né, que ele nascia, daí ele entrava em reprodução, vamos falar, nas melhores das hipóteses, aos 2 anos. Então, as filhas, ele iam produzir daqui 2 anos, então, entre o touro nascer e ele ter alguma informação sobre ele, já eram 4 anos. Agora não, então agora a gente já tinha um nascimento, uma informação que é mega importante, porque é a informação do próprio touro, que é o seu genótipo. E isso a gente viu mesmo no trabalho, então a gente conseguiu animais que não tinham nenhuma informação obter o valor genético deles, então foi bem interessante. Como eu comentei na outra pergunta, né, a gente foi coletar os dados, o material genético foi obtido da vassoura da cauda, né, os pelos do bulbo, o bulbo dos pelos da vassoura da cauda das vacas. A gente fez a extração de DNA com um kit que era específico para extrair DNA desse tipo de material biológico. A gente utilizou os chips de genotipagem de baixa densidade. E a ideia era a gente, na verdade, genotipar alguns touros que eram pais dessas vacas, né, dessa população, para fazer a imputação, né? Então, genotipar alguns touros com painel de maior densidade e fazer a imputação do baixa densidade para o alta. Só que os touros que eram pais da nossa população, a gente tinha bastante fenótipo, então as vacas eram mais velhas, eles já não estavam disponíveis para comprar o sêmen. Então, daí isso foi um problema, um obstáculo que a gente teve durante esse processo. Mas aí a gente conseguiu entrar em contato com o pessoal do CRDC, lá dos Estados Unidos, que é o Cooperative Dairy Science de lá, Cooperative Dairy Research, né, o CDR, né, na verdade,
E também com o SDA, eles têm os touros genotipados lá, né, que são pais dessas vacas. Então, na verdade, a gente mandou o genótipo para eles fizeram a imputação, mandaram os dados imputados para a gente. Então, por isso que a gente tinha por volta de 60 mil marcadores para fazer a seleção genômica, né, que a maior densidade é interessante. Mas foi basicamente isso como que foi conduzido aí o projeto. Foi bem legal, são 2 artigos que são publicados, tem um de 2016, que é a parte de parâmetro genético, e tem o de 2019, que é a parte dos valores genéticos, que a gente discute esse ganho que teve, que foi muito em função, que foi principalmente para esses animais que não tinham nenhuma informação. Então, quem tiver curiosidade, está lá no Journal of Animal Breeding Genetics, os 2, e que discute bem essa parte de inclusão de informação genômica na seleção, mesmo quando a população genotipada é pequena, frente ao montante de informações que a gente tem. Bom, Juliana, a gente está chegando ao final da live, nossas perguntas já acabaram. Eu gostaria de saber se tem alguma consideração final para falar, alguma coisa. Não, eu queria muito agradecer o convite, falar de um tema que eu gosto bastante, assim, que é a seleção genômica. Quem vai para melhoramento genético, né, tem diversas áreas que a gente pode atuar, né, mas eu acredito que depois que teve esse boom do sequenciamento, dessa explosão das tecnologias genômicas, né, as áreas acabaram se aproximando, né, então a gente que trabalhava de quantitativa era um pouco separado do pessoal de molecular, que visava mais entender o controle genético das suas características, encontrar as regiões, os genes, como eles funcionam. E, na verdade, depois que essas tecnologias de sequenciamento, genotipagem, se tornaram muito mais acessíveis, né, essas áreas acabaram se aproximando. E na verdade, eu quero, assim, o grupo da professora Leila, que é composto por alunos que têm interesse no tema, eu insisto que vocês permaneçam, né, trabalhando no melhoramento genético, porque, na verdade, o que mais me fascina nessa área é o quão interdisciplinar ela é. Então, a gente não entende, ou não estuda apenas genética, mas, na verdade, a gente é forçado a estudar bastante de estatística, porque pensa que a gente tem animais que estão nos mais diversos ambientes, então a gente está querendo, na verdade, ver toda aquela diversidade, o quanto que é genético, que é uma parte só daquilo, então precisa muito de metodologia estatística, mas a gente tem que entender também como se dá o controle genético, o metabolismo, então tem fisiologia, bioquímica, então é uma área muito interdisciplinar e que acaba abraçando pessoas dos mais diversos perfis, então mesmo se você é uma pessoa mais de campo, vai ter um espaço para você. Se você é uma pessoa que gosta mais de laboratório, vai ter espaço para você. Se você gosta de bioinformática, vai ter espaço. Se você gosta de estatística, vai ter espaço. Então, já que é um grupo de estudos, né, então é mais esse conselho que eu dou. Lógico que a gente estuda bastante, no melhoramento é bem exigente, mas é muito interessante por causa disso, né? Mesmo o nosso experimento lá no nosso grupo, o professor Jorge Saí, também eu não sou uma pessoa tão de campo, né? Eu sou uma pessoa muito mais... Eu gosto muito mais da parte de estatística, do melhoramento, né? De bioinformática. Mas eu gostava da agronomia também, que vocês também na zootecnia vivem isso, veterinária. E no melhoramento tem muito, que às vezes a gente está lá no campo, né? Coletando dado, alimentando os animais no meio período. E no outro período a gente está rodando análise, né, no computador e depois está no laboratório. No doutorado eu fiz um pouco de tudo, né? Eu fui um pouco atrapalhada, eu tinha medo de ir para o laboratório, mas fui também. Então a gente coleta o dado, então está lá no campo, perto dos animais, coleta o material biológico, processa esses resultados, então a gente passa por todas as etapas, né? Desde o controle de qualidade dos dados, a análise desses dados, vai para o laboratório, então, para extrair DNA, para fazer genotipagem, fazer corrida e tudo mais. Então, vocês conseguem ter uma visão de tudo, né, participar um pouco de tudo. Então, é bem interessante. E falar, assim, que o que a gente mais precisa no melhoramento atualmente é de material humano, né, de pessoas que se disponham a trabalhar com o melhoramento. Porque problema tem bastante, tem muito de pesquisa, tem muita coisa para estudar. Então, falta, na verdade, gente disposta
a estudar, mas agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre seleção genômica. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham gostado. E só um recado final é que a seleção genômica ela não substitui o valor do fenótipo, que nem o Wiggins falou, que nem eu estou falando também. A gente continua tendo que coletar fenótipo, não substitui o valor de um bom controle genético e o bom controle de pedigree que vai ter na propriedade, e que ela, na verdade, ela só vem acrescentar, mas ela não substitui o que a gente já vinha fazendo. Então, ela só vem melhorar o que a gente já vinha fazendo. Então, ela não, a parte ambiental continua sendo importante, de ter essas informações ambientais. Então, ela só vem meio que melhorar o que a gente já tinha. Então, é mais isso o meu recado, e obrigadão aí pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite. A live foi muito interessante, acho que todo mundo conseguiu aprender bastante sobre o tema. Gostaria de convidar todo mundo também a entrar no nosso canal do YouTube. Nossas lives anteriores estão todas salvas lá. Estamos postando toda semana. E sigam lá para mais conteúdos. E muito obrigado, Juliana, pela participação. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente, todo mundo que assistiu aí. Boa noite.